o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos levantou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Deus. Senhor, nós queremos render louvores a Ti nessa noite, te adorar, te agradecer, louvar o Teu nome, levantar as nossas mãos ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada pelo Teu povo agora, pela Tua igreja, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela internet, Deus. Recebe, Senhor, toda adoração, Senhor, recebe as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Nós declaramos que somos Teus, Senhor. Nós declaramos que grande é o Senhor no nosso meio, Senhor. Precisamos do Teu favor, Deus. Precisamos do Senhor sobre as nossas vidas, da Tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Senhor, somos pequenos, fracos, errantes, Senhor. Deus, nós queremos pedir perdão agora pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas fraquezas, Deus. Nós queremos te pedir perdão porque às vezes nós desagradamos, Senhor, a Ti, Deus, e nós sabemos disso, Senhor. Nós sabemos o quanto somos pecadores, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Deus, Tu és o grande El Shaddai. Tu és o grande El Shaddai. Grande é o Senhor no nosso meio. Senhor, tudo é para Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada neste lugar ao Teu nome, Senhor. Senhor, nós nos prostramos diante da Tua grandeza, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Como é bom estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Adorando o Teu nome, levantando as nossas mãos, Senhor. Esquecendo de tudo que está lá fora, Senhor. E somente Te adorar, Senhor. Somente Te louvar, Deus. Recebe toda a honra e toda a glória. Recebe todo o louvor. Que suba a Ti agora como aroma suave, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Tua doce voz, Senhor. Quebranta-nos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Precisamos do Teu favor, Senhor. Deus, tudo é para Ti, Senhor. Todo louvor é para Ti, Senhor. Os nossos lábios agora cantam louvores a Ti, Deus. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor está no nosso meio. Obrigada, Senhor, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Sem Ti nada somos, nada existimos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Essa é a nossa declaração hoje, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui. Recebe agora, Senhor. O louvor é para Ti. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. É Jesus quem vai à frente. Até que chegou num ponto em que ele teve que trabalhar cuidando de porcos e isso para os judeus era uma humilhação muito grande. Então nesse momento o filho decide voltar para a casa do pai e volta de cabeça baixa, volta com medo do
Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, nós vamos continuar adorando ao Senhor agora, um tempo agora de dízimos e ofertas, tempo de nós entregarmos agora ao Senhor aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. A palavra do Senhor no capítulo 3 de Provérbios, a partir do verso 9, diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Que nós possamos agora estar diante do altar, honrando ao Senhor com aquilo que Ele tem dado às nossas mãos, com a primeira parte de toda a renda que o Senhor tem dado às nossas vidas. Amém, igreja? Venha em alegria, venha louvando e adorando ao Senhor Jesus. Oh,
Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado às nossas casas. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem dado a esta casa. Deus, obrigado pelas provisões, pelos mantimentos, ó Pai. Obrigado pela palavra espiritual que nos alimenta, Senhor. Deus, agora eu quero consagro a Ti, Deus, esses valores para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Valores esses para serem usados na Tua obra, ó Deus, para a edificação das vidas, para a salvação de vidas, Deus, para que vidas sejam tratadas, libertas, curadas por Ti, Senhor, ó Deus, e para que, ó Deus, as vidas sejam alcançadas, ó Pai, ó Deus, em outros momentos, Senhor, até mesmo fora daqui, Senhor, mas sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Eu Te louvo, Deus, eu Te engrandeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade, então, aí no penúltimo livro, ou penúltimo capítulo de Gênesis. Vamos meditar nessa palavra, meus irmãos, tão bendita que é esse livro, que é, meus irmãos, esse ensino que o Espírito Santo entregou a Moisés, e Moisés relatando toda a obra da criação, toda a queda do homem, todo o plano de redenção para Deus alcançar os homens, alcançar, meus irmãos, as vidas e alcançar, tanto tempo depois, os nossos corações. Então nós vamos ler hoje capítulo 49, nos aproximando aí, meus irmãos, do fim desse livro tão importante. Como disse, meus irmãos, é um estudo panorâmico, né? Temos falado aí, não em detalhes, porque se certamente for detalhe por detalhe, meus irmãos, é sem fim o ensino que esse livro tem. Mas quando nós atentamos para detalhes, alguns detalhes desse livro, desses capítulos, nós podemos ter noção, meus irmãos, de que o mesmo Deus que operou na vida de Jacó, o mesmo Deus que operou na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, Judá, e toda a descendência, e toda a linhagem ali, contando a partir de Judá ali, até chegar a Cristo, nós vemos o cuidado de Deus, e também com outras tribos, também com outros povos, meus irmãos, porque a salvação, ela não é só para os judeus, ela não é só pela linhagem de Judá. A salvação, sim, vem dos judeus. Judá foi escolhido ali para ser alguém de quem viria o Salvador. Mas nós vemos, meus irmãos, Deus ali em Jacó, escolhendo, meus irmãos, o filho de José, Efraim, que era egípcio, e que através dele, meus irmãos, multidões, e a Bíblia diz, nós vimos semana passada, multidões como peixes que se multiplicam na terra. Meus irmãos, e de quem está falando, meus irmãos, senão da igreja, senão desse povo, meus irmãos, gentil, desse povo, meus irmãos, que seria alcançado com essa graça do Senhor. Então, vimos isso semana passada, e hoje nós vamos continuar lendo Gênesis 49. Nós vamos ler a bênção de Jacó sobre o seu filho José. Então, lá em Gênesis 49, a partir do 22, nós vamos ler alguns versículos, em nome de Jesus. Gênesis 49, 22, diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará.
te abençoará com bênçãos dos céus de cima, te abençoará com bênçãos do abismo que está debaixo, te abençoará com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Lá no versículo 33, diz assim: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Pai, te damos graças, Senhor, pela tua palavra que é santa, tua palavra que é bendita, tua palavra que é alimento para a nossa alma, tua palavra, Senhor amado, que é a palavra que sai da boca de Deus para alimentar-nos, Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. Fala conosco, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, coração para crer e boca para glorificar o teu nome, para engrandecer ao Deus da nossa salvação. Recebe, Senhor amado, agora as nossas vidas, perdoando-nos os nossos pecados, purificando-nos com teu sangue, ó Deus, sustentando-nos com a tua destra fiel, assim como Jacó declara, nós também possamos declarar que desde o dia que nascemos até o dia que o Senhor nos chamar à sua presença, o Senhor tem sido o nosso sustento. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos, e nesta noite, Senhor amado, ó Deus, o Senhor, ó Deus amado, venha nos lavando, Senhor, lavando os nossos pés, Senhor, com a tua palavra, assim como o Senhor operou naquela noite, Senhor amado, naquele lugar, naquele cenáculo, quando o Senhor lavou os pés de todos ali, Senhor. Ó Pai amado, que nesta noite, ó Deus amado, os nossos pés sejam lavados pela tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, irmãos? Gênesis, então, mostra, meus irmãos, Jacó, no fim da sua vida, 147 anos, um homem que já tinha vivido muitas situações, um homem que tinha passado por muitas provações, um homem que tinha sido guardado em muitas tentações. E ele fala, vimos semana passada, que Deus o havia guardado desde quando ele saiu da madre, quando ele nasceu, até esse dia que ele está entregando o Espírito, que ele está expirando. A palavra de Deus diz aqui, a palavra expirou. Ele sabia que Deus estava conduzindo, que Deus estava guardando, que Deus estava protegendo, assim como fez com Abraão, assim como fez com Isaac, e assim como estava fazendo com Jacó, assim como ele ia fazer com Efraim, assim como ele ia fazer com José, assim como ele ia fazer com Judá, e assim como ele ia fazer com cada um dos seus filhos. Capítulo 49, irmãos, é a bênção de José sobre os seus filhos, de Jacó sobre os seus filhos. Nós vemos isso já desde Abraão. Se tinha esse costume de, próximo à morte, chamar os filhos e abençoá-los. Nós vamos ver mais para frente também algumas situações semelhantes. Mas aqui no 49, irmãos, nós vamos ver que Jacó, ele chama seus filhos: ajuntai-vos. Olha o detalhe do versículo 1. Ajuntai-vos e eu vos anunciarei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ele se coloca como profeta. Ele se coloca, meus irmãos, como alguém que tinha noção de escatologia. Alguém que tinha noção do que Deus faria. Podia não saber muita coisa. Podia não entender muita coisa. Mas, amados irmãos, nós podemos ver que quando ele congrega seus filhos, quando esses irmãos são reunidos, e ele fala no versículo 2, ajuntai-vos, por 2 vezes, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi o que Israel diz. Filhos de Jacó, ouçam
o que Israel diz. É interessante, né, essa diferenciação aqui que o próprio Jacó faz. Filhos de Jacó, desse que, assim como Adão caiu, eu também caí. Mas ouçam agora o que Israel vai dizer, aquele que lutou com Deus, aquele que suportou situações, aquele que passou pelo vale, aquele que passou pelo val de Jaboque, aquele que viu a manifestação de Deus em Betel, aquele que falou com os próprios anjos do Senhor. Ouça o que Israel diz. Aí começa então a abençoar seus filhos e proferir coisas que aconteceriam, coisas que o seu próprio nome dizia, irmãos, o que cada um ia enfrentar. É interessante isso também, que os judeus, eles davam os nomes para os seus filhos, mas parece, amados irmãos, que ali o que eles faziam, parece que estava ligado com o nome. O nome era dado no nascimento, mas quando o filho vai caminhando e vai tendo a sua vida, parece que aquilo que ele está fazendo está linkado, está ali, linkado, aliançado com o próprio nome. O próprio nome de Jacó. Quando seus pais deram o nome de Jacó, talvez eles não imaginavam que o filho ia enganar e ser enganado. Enganar o pai falando que ele era Esaú, e depois ser enganado por Labão também. Quer dizer, um engano só. E era isso mesmo que significava o nome de Jacó. Mas será que os pais, quando deram esse nome, imaginavam que ia acontecer isso? Não. E nós vemos muitas situações. O próprio Judá. Então, meus irmãos, cada nome está relacionado. É lógico que no tempo se perdeu esse hebraísmo, essas significações dos nomes. Algumas coisas se perderam no tempo, mas outras foram mantidas, principalmente aqui Jacó, o próprio Judá, o próprio José, o próprio Efraim, o próprio Manassés. Alguns ali se perderam no tempo em questões de significado, mas cada nome está relacionado com passado, presente e futuro. Jacó reúne os seus filhos e fala assim: o nome que eu vos dei no passado, trouxe agora vocês para esse presente. E agora eu quero falar para vocês questões futuras. Olha só, irmãos, é interessante. Então, amados irmãos, ele começa a falar de Rúben, o primogênito. Ele fala assim: tu és o meu primogênito, a minha força, a força do meu vigor, o primeiro filho, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder, primeiro filho, primogênito. Mas olha o que ele fala no versículo 4 desse Rúben: inconstante como a água, não será mais excelente. O mais excelente em alteza, no versículo 4 ele fala assim: mas não será o mais excelente. Por quê? Porque subiu ao leito do seu pai. Porque subiu ao leito do seu pai, porque é inconstante como água, não será mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Nós vimos em capítulos passados o que aconteceu. Ele se deitou com a mulher do seu pai. Por quê? Porque ele é inconstante como água. Imagina só o pai chamando o filho no meio de todos os seus irmãos e trazer uma bênção dessa. Uma bênção misturada com profecia e misturada com exortação.
E ele vai fazendo com cada um, irmãos. Ele vai chamando os filhos e vai fazendo, meus irmãos, com cada um aquilo, meus irmãos, que depois aconteceu exatamente o que Jacó tinha falado deles. Que obra, que coisa, meus irmãos. E ele continua, Simeão e Levi. Ele junta esses dois. Simeão e Levi são irmãos. Acho que eles viviam grudados, não sei se eram irmãos siameses, né, que não se desgrudavam, nas suas estratégias diárias ali, eles se comunavam, não sabemos, mas a palavra chama aqui, meus irmãos, Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, quer dizer, eu não tenho participação nenhuma com o que vocês fizeram, não tenho participação nenhuma com o que vocês fizeram em Siquém. A minha alma não entrou nesse conselho. Não tenho parte com isso. Olha só, meus irmãos, Jacó ali falando com seus filhos. 147 anos. Alguns momentos antes da sua morte. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Olha, irmãos, Jacó. Quer dizer, quando vocês se ajuntarem, esqueçam de mim. Por quê, irmãos? Tanto Rúben, como Simeão, como Levi, nós vemos o que eles fizeram. Nós vemos o que eles fizeram. Deus perdoa pecados? Sim. Mas as consequências, amados irmãos, elas são inevitáveis. Imagina o primogênito com uma mancha no seu nome. Deitei com a concubina do meu pai. A minha inconstância. Simeão e Levi. Nós vamos ver, meus irmãos, mais para frente. Se você pegar lá mais para frente, quando o povo está adorando o bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte, e lá fica 40 dias, nós vemos, meus irmãos, que todo o povo, toda a congregação, começaram a cultuar deuses estranhos, fizeram um bezerro de ouro e começaram lá. E Deus fala para Moisés, desce depressa, porque estou ouvindo um som, e não é som, assim, de guerra ou de alguma coisa, é som de que alguma coisa está errada. Desce. E quando ele chegou, irmãos, o que tinha no meio da congregação? Tinha um bezerro de ouro. Todos se uniram, pegaram seus pertences, seu ouro, fizeram um bezerro de ouro, o próprio Arão fundiu aquilo lá, e Moisés ele fala assim, quem está comigo, se achegue a mim. Quem que se achegou a ele? Somente os levitas. Somente os levitas, irmãos. Depois nós vamos ver o que Deus vai fazer com essa tribo, que não era uma tribo, mas não era uma tribo. Era uma tribo, meus irmãos, que não tinha possessão na terra, não tinha possessões terrenas, mas era uma tribo, meus irmãos, que ia servir ao Senhor no tabernáculo. Levantar acampamentos, preparar as lâmpadas, o azeite e todos, meus irmãos, os rituais ali que o povo hebreu haveria de fazer. Mas olha o que ele fala mais, versículo 7, a respeito de Simeão e Levi. Maldito seja o seu furor, pois era forte e a sua ira era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Eles que eram irmãos, estão ligados, estão unidos, eu os espalharei. Levi ficou sem terra e Simeão ficou de outro lado, meus irmãos, ali numa tribo. Então, Jacó ele vai falando, irmãos, e o Espírito de Deus ali dirigindo em tudo o que ele estava falando do seu nome passado, falando dos seus atos ali presentes, e falando de coisas futuras.
As nossas vidas estão na mão do Senhor. Desde quando nós nascemos, desde quando nós saímos do ventre, desde quando os nossos pais nos deram um nome. O nome, meus irmãos, é algo forte na vida do homem. O nosso nome, meus irmãos, é algo importante. Tem gente que fala assim, a única coisa que a gente tem de bem é o nosso nome. Aqui, meus irmãos, o nome deles eram tão importantes que, meus irmãos, alguns deles aqui, por causa do significado, mostram o que eles fizeram depois. Olha agora o quarto filho de Jacó. Esses, todos filhos de Lia, esses quatro. Os quatro filhos de Lia, aqui, os quatro primeiros que nós estamos falando aqui, filho de Lia, não era filha de Raquel, que Jacó amava, era filho de Lia, aquela que ele casou ali, enganado por Labão. E olha o que ele vai falar do quarto filho. Os irmãos lembram de que quando Jacó estava segurando o Benjamim, para não liberar ele para ir para o Egito, Judá ele se colocou no meio, fala assim, a minha vida pela vida do Benjamim. Se acontecer alguma coisa com ele, eu entrego a minha vida no lugar. Enquanto Rúben falou assim, eu entrego meus filhos, pode pegar meus filhos, pode pegar tudo. Ele, não, Judá não. Judá falou assim, a minha vida pela vida do menino. E olha só a profecia sobre Judá. Judá que nós sabemos, irmãos, nós hoje sabemos quem é Judá na história. Quem é essa tribo na história? Eles não sabiam. Nós sabemos. Apocalipse 5 vai falar, eis o leão da tribo de Judá. E olha só o que Jacó fala anos e anos e anos antes de Apocalipse ser escrito. Anos e anos e anos e anos antes de Jesus nascer e de João ir até Pátimos e o próprio Jesus falar com ele. Os anciãos falaram, né? Eis o leão da tribo de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Judá significa louvor. Então, Jacó, cada nome está fazendo esse como que fala assim, esqueci a palavra. Está fazendo um trocadilho, isso. Está fazendo um trocadilho com o nome de cada um. Ele está fazendo um trocadilho com o nome. E aqui ele está fazendo um trocadilho. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Olha só, irmãos. Olha o que nós vemos aí. Nós vemos, marquei aqui alguns detalhes que nós vemos nesse versículo. Algumas coisas que nós importantes aqui. Primeiro, louvor, batalha, adoração. Nós vemos aqui nesse versículo 8. Jacó falando de coisas futuras. Coisas futuras. Judá é um leãozinho, da presa subiste, é um leãozinho, mas vai se tornar o leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Olha o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. Legislar, meus irmãos. O legislador dentre os seus pés, quer dizer, alguém que ia ser juiz, alguém que ia ser rei, alguém que ia dominar, alguém que ia ter um reino. E lá, meus irmãos, em Samuel nós vamos ver que Deus prometeu para Davi um reino que jamais teria fim. Um reino que jamais se acabaria, para cumprir o quê? A profecia de Jacó aos seus filhos. Até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, tem lá louvor, tem lá batalhas, tem lá adoração, tem lá
ajuntamento, e aqui no versículo 10 tem congregação. Do que está apontando, meus irmãos? O que está mostrando? Está apontando para quê? Para a igreja. Está mostrando, meus irmãos, o que o descendente de Judá ia fazer em favor dos homens. Olha o versículo 11, que impressionante, irmãos. Ele amarrará, ele quem? Judá. Mas falando do menino Judá ali, filho de Jacó, mas falando, meus irmãos, na descendência dele. Ele fala assim: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Duas contradições. Quer dizer, quem amarra animais ou animal em varas de uva? Você já viu uma parreira de uva? Pensa numa varinha fraca, irmãos. Pensa numa varinha assim, de que seu jumentinho ali só dá uma esticadinha com o pescoço, meus irmãos, a varinha se quebra no meio e o cavalinho, o bichinho, o animalzinho, vai embora. Primeira é essa. A segunda, quem vai lavar roupa no vinho? Tem coisa que mancha mais que vinho? Você já tomou vinho com camisa branca? Quando a gente faz nossa celebração, que você está lá com aquela camisa, comprou nova, lá pagou R$500 na camisa, aquela camisa chique, você pega, vai virar o cálice, pum, cai as gotas. É fácil de tirar mancha? Perde camisa. Perde camisa. E aqui a palavra de Deus fala: e ele lavará as vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Para quem que está apontando isso aqui, amados irmãos? Se não para o próprio Cristo, se não para o próprio descendente de Judá, que é o nosso Jesus Salvador. Lembra que Isaías fala, ele foi crescendo como um renovo, não tinha parecer nem formosura, quer dizer, um ramo de videira que ninguém queria amarrar ali o seu burrinho. Tem até um ditado, né, que fala assim: não vou amarrar meu burrinho, assim. Não tem? Não vou amarrar meu burro aí, não. Quem que, meus irmãos, amarra animal numa cepa de uva, numa parreira? Ninguém. Mas aqui ele fala: ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Quem que é a cepa mais excelente da videira? E ele lavará suas vestes no vinho. As nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro e purificou-nos do nosso pecado. Aquilo, meus irmãos, que para muitos fala assim: não vai manchar, lavar as vestes no vinho vai manchar. Não, pelo contrário, tirou a mancha. Tirou toda a mancha, purificou do pecado. É o sangue do Cordeiro. Seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Aí vai falar de Zebulon, aquele que habita nos portos, aquele, meus irmãos, que está ali no mar Mediterrâneo. A sua tribo ficou exatamente ali, meus irmãos, na praia do Mediterrâneo, para que as pessoas que viessem de todas as terras, viessem e ali pudessem ver, meus irmãos, o que Deus estava fazendo em Israel. A palavra de Deus diz por diversas vezes que nas festas que aconteciam ali no próprio Pentecostes, pessoas de todos os lugares da terra, mostra ali, meus irmãos, 10 regiões de todos os lugares que vinham dos mares para ver o que Deus estava fazendo em Israel, para Deus manifestar a sua glória. E Jacó, nesse momento, ele está falando tudo isso. Ele está mostrando, meus irmãos, que cada tribo teria a sua função. Cada tribo, meus irmãos, seria ali um instrumento de Deus. Embora algumas, meus irmãos, ali puderam sofrer ali grandes, meus irmãos, exortações, e que algumas atitudes dele refletiria mais tarde em outros povos,
nós podemos ver alguns aqui, irmãos, coisas tremendas. Issacar é jumento de ossos fortes, ou de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Esse aqui, meus irmãos, Issacar, Jacó está falando assim, esse aí é aquele que não quer nada com nada. Né? Esse aí é aquele que baixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Viu que o descanso era bom, que a terra era deliciosa, sombra, já viu aquele ditado, como que é? Sombra e água fresca? É o Issacar. É o Issacar. Dan, versículo 16, Dan julgará o seu povo como um das tribos de Israel. Mas olha o que diz o 17, irmãos. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair dele o seu cavaleiro por detrás. Esse era o Dan. O que é? Uma serpente, junto ao caminho, esperando para dar o bote. Aquele bichinho tão compridinho, assim, pequenininho, ele vai derrubar um cavalo. Ele derruba o cavalo para atingir aquele que estava sobre o cavalo. Esse era Dan. E o detalhe, irmãos, que quando nós lemos o versículo 17 aqui, de Jacó falando que Dan seria uma serpente, nós sabemos que desde o capítulo 1 de Gênesis, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 15, fala, meus irmãos, que a semente da mulher ia pisar, esmagar a cabeça da serpente. E aqui Jacó falou que Dan, ele era como uma serpente. Muitos estudiosos dizem que o anticristo vem dessa tribo. É uma conjectura de alguns teólogos de que o anticristo vem dessa tribo. Mesmo porque, se a gente vê lá em Apocalipse capítulo 7, essa tribo não é contada. Essa tribo não é contada. Quando fala dos 144 mil, 12 mil de Simeão, 12 mil de Rúben, 12 mil das tribos. Não cita a tribo de Dan. E isso também, meus irmãos, o versículo 18 nos dá essa percepção, porque é como se fosse sabe quando ele está ali profetizando, ele está ali abençoando os seus filhos, ele está ali, meus irmãos, exortando. Parece que ele dá um suspiro no versículo 18. A tua salvação eu espero, Senhor. Depois de falar desse filho Dan, é como se Jacó desse: a tua salvação espero, Senhor. A tua salvação. Apesar da serpente que virá para ferir o calcanhar do Messias, para ferir o calcanhar de Jesus Cristo, nós sabemos que isso vai redundar em salvação para o povo do Senhor. A tua salvação espero, ó Senhor. Você tem esperado na salvação do Senhor? Você tem esperado? Ele é o único, meus irmãos, que pode neutralizar o veneno da serpente, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. É o único. Versículo 19, ele fala de Gade. Só para a gente mencionar aqui, irmãos, os 6 primeiros são filhos de Lia. Os filhos de Lia, meus irmãos, ali, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar são filhos de Lia. Depois, os filhos de Bila, Dan e Naphtali. E depois os filhos de Zilpa, Gad e Asser. E depois os filhos de Raquel, José e Benjamim. Então ele vai falar aqui de Gad: uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. O Gad, meus irmãos, é aquele que é perseguido, mas ele tem, meus irmãos, como uma palavra muito usada nesses dias,
ele é resiliente. Resiliência, meus irmãos, é a tribo de Gade. Os gaditas, meus irmãos, que a palavra de Deus mais para frente vai falar que eles tinham um rosto de leão. Eles tinham um rosto de leão. As pessoas olhavam para eles e já fugiam, porque, meus irmãos, o seu rosto parecia como o rosto de leão, os gaditas. E quando eles eram atacados, meus irmãos, eles tinham resiliência para se levantar daquelas batalhas e vencer em nome de Jesus. Então tudo isso Jacó está falando, irmãos, está falando dos seus filhos. Será cometido, mas por fim ele se levantará, cometerá. De Aser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Alguém que ia ali ter abundância, e servir mesas de reis, coisas assim. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas, liberdade, e que tem palavras eruditas. Esse é o Naftali. Aí o José que nós lemos, o José, meus irmãos, apesar de todos pensarem que ele estava morto, apesar de todos pensarem que não sairia nada dali, é como uma videira. Por isso que aqui a bênção de José foi como um ramo frutífero. Você já viu uma videira? Tem uma videira aqui no fundo da igreja. Se você olhar de uma certa estação do ano, você vai ver que é um pau seco. Você vai falar assim, vamos cortar isso aqui porque não dá para nada. Quem que vai amarrar um burro nesse lugar? Um jumentinho. É uma vara seca. Se olhar assim, olhando carnalmente, você vai falar, isso aí, vamos arrancar isso aí. Mas quando começa a chegar setembro, outubro, você olha de novo, vai ter ramos brotando daquele pau seco. Você vai começar a olhar que vai ter, as folhas começam a sair. E lá em dezembro, a hora que se olha de novo, está cheio de uva. Impressionante. E ele fala de José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. É que nem uma videira, quando você põe a parreira e você coloca um varal acima dela, ela vai subindo, ela vai trançando, ela vai correndo e vai. Esse era o José. Abençoado através da vida de quem? De Efraim, que significa o quê? Efraim, frutificação, frutífero. Aí, meus irmãos, fala de toda a situação. Olha a bênção de Jacó sobre o seu filho. 5 bênçãos. 5 bênçãos. Ele fala assim, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Quem que abençoa José? Deus, o Todo-Poderoso, o Yahué, o El-Ohim, o Todo-Poderoso. E ele fala assim, abençoará com bênçãos dos céus, de cima, abençoará com bênçãos do abismo de baixo. De cima, de baixo, tem até um louvor, né? Por onde for, tua bênção seguirá. De cima, de baixo, bênçãos dos peitos, será amamentado, da madre, do ventre, as bênçãos do teu pai, a bênção da mãe, a bênção do pai. E ele fala assim, irmãos, a bênção do teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Quer dizer, o meu filho vai ser mais abençoado do que eu fui. Não é isso que você espera do seu filho? Que o seu filho seja melhor do que você foi, do que eu fui. Eu espero que os meus filhos sejam melhores do que eu. E era isso que Jacó tinha, meus irmãos. Era isso que Jacó, meus irmãos, fala de José.
Que bênção, meus irmãos, ter um pai que abençoa. Que bênção, meus irmãos, ter uma mãe que fala coisas boas. Que triste é, meus irmãos, ver pais, mães amaldiçoando filhos. Que triste é, meus irmãos, ver. Às vezes a gente está andando na rua, a gente vê, meus irmãos, cada situação, cada cena de palavras, meus irmãos. Esses dias eu estava falando com Vanessa. A minha mãe não tinha um dia que ela não falasse para mim: filho, tudo que você põe a mão é abençoado. Quebrava um negócio, ela me chamava. A vizinha quebrava um negócio, ela mandava me chamava para eu ir na vizinha. Televisão, rádio, relógio, às vezes montava 2 relógio com 1, mas montava. E a minha mãe, irmãos, sempre ela me falava isso. Faz alguma diferença? Faz, irmãos. Porque se a minha mãe chegasse e falasse: você é um maldito, você não presta para nada, você não vai dar em nada, rapaz, você vai ser... E tem muitos pais que fazem isso. E os filhos, eles recebem, eles são herdeiros das bênçãos do pai. E os filhos, irmãos, eles foram projetados para serem maiores que seus pais. Maiores. E é isso que Jacó está falando, de José. É isso, meus irmãos, que ele está falando de José. Que nós possamos aprender com essa bênção. E depois dele abençoar, meus irmãos, José, falar que a bênção de José seria maior do que a bênção que foi sobre Jacó, e que isso alcançaria até as extremidades dos outeiros eternos. Ele não está falando de temporal, ele não está falando aqui agora, ele não está falando, meus irmãos, como ali falou para a tribo de Issacar, que ele viu que o descanso era bom, ele viu que a terra era boa, ele viu que havia 2 fardos, ele pegou, deitou e ficou quieto ali, e pagou tributo e ficou vivendo ali. Deixa eu quieto aqui, vamos tocando. Não. De José, meus irmãos, ele fala até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Estava morto, mas a bênção do Senhor foi abundante sobre a vida dele. E não é isso, meus irmãos, que aconteceu conosco. Não estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o sangue de Jesus, meus irmãos, nos leva para os outeiros eternos. Louvado seja Deus. E tudo isso, promessa que Deus entregou para Efraim, que multiplicaria como peixe na terra, e que o evangelho difundiria, alcançaria nações, e alcançou as nossas vidas. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã, come a presa, e à tarde, reparte despojo. Olha só o que fala aqui de Benjamim, né? Fala que de dia despedaça, e à tarde reparte o despojo. Come a presa de dia e reparte o despojo à tarde. Esse era o Benjamim. Benjamim, meus irmãos, que era irmão de José, filho de Raquel, o filho, meus irmãos, de Jacó, da mulher que ele amava. Mas interessante, irmãos, que quando nós olhamos, quando ele abençoa todas as 12 tribos, quando Jacó abençoa, e fala assim, versículo 29, depois ordenou-lhes e disse-lhe: eu me congrego ao meu povo, sepultai com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Eteu.
na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei Lia, e ali também serei sepultado. Raquel não foi sepultada ali, irmãos. Ela morreu no caminho, indo para Belém, e foi sepultada ali. Aquela que falou para Jacó: dá-me filho, senão morro. Aqui, meus irmãos, ela não aparece. E a palavra de Deus fala que depois, acabando Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, não era só bênção, não era só exortação, não era só profecia, era mandamentos. Era mandamentos. O Senhor nos abençoa. O Senhor te abençoa? Mas o Senhor também nos exorta. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos exorta, e Ele também, meus irmãos, tem palavras de profecia nas nossas vidas. Mas também, meus irmãos, além de tudo isso, o Senhor tem mandamentos, porque Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, e somos abençoados, somos exortados, o Senhor nos dá a palavra profética, o Senhor, meus irmãos, nos dá mandamento, é porque nós somos filhos. É porque nós somos filhos. E a palavra, então, aqui, meus irmãos, diz que José e Benjamim, esse Benjamim, que era o lobo que despedaça pela manhã e que à tarde reparte o despojo. Sabe quem era da tribo de Benjamim? Vocês conhecem alguém da tribo de Benjamim? Famoso? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. E não é exatamente isso que Jacó falou sobre Benjamim? O que Paulo era? O que ele fazia de manhã? Perseguia a igreja, matava crente. O que ele fazia à tarde? Falando de manhã à tarde, irmãos, fazendo uma paráfrase em tempo, né? Num tempo, ele matava crente, perseguia a igreja. Agora, ele prega o evangelho ousadamente, anunciando Cristo Salvador. E todos, meus irmãos, se a gente fizer um estudo bem aprofundado nisso, nós vamos ver, meus irmãos, que cada bênção, que cada atitude, que cada nome, que cada profecia, que cada bênção, que cada exortação, tudo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, está, meus irmãos, com propósito na palavra do Senhor. A palavra de Deus não é nada sem propósito, toda ela é cheia de propósito para as nossas vidas. E aqui, encerrando, a palavra de Deus diz que então, Jacó, acabando de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Foi congregado ao seu povo. Não só ali em Macpela, mas nos outeiros eternos. Foi congregado, meus irmãos, com Abraão, Isaque e agora Jacó, e todos aqueles que creem no Messias, todo aquele que crê naquele que pisa a cabeça da serpente, todo aquele que olha para aquele Salvador, para eles olhando para o futuro, para nós olhando para o passado, mas todos estes convergem num só lugar, o Calvário. O Calvário. Tanto eles olhando para frente, quanto nós olhando para trás, convergem num lugar só, Calvário. Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele então, meus irmãos, expirou, 147 anos, foi congregado ao seu povo. Que maravilha, irmãos. Para ser congregado ao seu povo, para você estar junto aos seus entes queridos, você não precisa invocar mortos, não precisa
virar espírita, se precisa converter a Jesus. Porque quando cremos em Jesus, irmãos, nós vamos estar todos reunidos com o nosso povo. Como Ruth falou para Noemi, o teu povo é o meu povo. Aonde você morrer, morrerei eu. Aonde você estiver, estarei eu também. Por quê? Porque elas criam no mesmo Messias que nós cremos. E, meus irmãos, quando tudo isso se findar, nós vamos reunir-nos com o povo. Não é o povo, meu povo, teu povo. É o povo de Deus. O qual vai estar Abraão, Isaque e Jacó. E pela misericórdia de Deus, eu e você. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, Deus eterno, porque tudo que o Senhor fez com propósito. Todos os filhos de Jacó receberam bênçãos, exortações, profecias, mandamentos. Assim nós também, Senhor, que somos filhos, também, Senhor amado, recebemos do Senhor a Tua palavra que nos conforma à Sua vontade, a Tua palavra que nos conforma à Sua imagem. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, porque cada tribo, Senhor, o Senhor levantou ali para mostrar que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor amado, pela tribo de Judá, da qual veio o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela tribo de Efraim, da qual o Senhor amado, ó Deus, o Senhor fez multiplicar como peixes na terra, alcançando os gentios, alcançando os judeus pela tribo de Judá, alcançando os gentios pela tribo de Efraim, alcançando as nações, Senhor amado, por todos esses até chegar a nós, ó Deus, alcançando o Senhor também, ó Deus, pela vida do apóstolo Paulo, que pregou a palavra, ó Deus amado, de dia ele matava a presa, mas depois, Senhor amado, arrependido, ele se converte ao Senhor, e agora, Senhor, ele é alguém que reparte o despojo, reparte a palavra, reparte o pão, ele entrega, Senhor amado, e ali, Senhor amado, nós podemos ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida deles e na vida nossa. Obrigado, Senhor, porque nenhum versículo da Bíblia está escrito sem que não tenha algum propósito. Todo eles têm propósito, toda a palavra de Deus é verdade, a infalível palavra de Deus. Que nós possamos atentar para tudo isso, nós possamos olhar para cada tribo, olhar para cada filho, com os seus nomes, com os seus significados, com as suas exortações. Senhor, livra-nos, Pai, guarda a nossa mente e o nosso coração, protege-nos debaixo das Tuas asas, estamos seguros. Que nós possamos ter, ó Deus amado, amarrado as nossas vidas junto a essa videira, que nós possamos ter as nossas vestes lavadas nesse vinho precioso, porque enquanto muitos desprezam isso, nós não, Senhor, porque sabemos que Tu és a videira verdadeira, e o Teu vinho é o vinho que perdoa pecados, Pai. Lava-nos, purifica-nos, perdoa-nos, enche-nos com o Teu Espírito, ó Deus, porque um dia, Senhor, nós seremos recolhidos ao povo do Senhor, e nós, ó Deus amado, estaremos juntos, pela misericórdia do Senhor. Não pelas nossas obras, mas pelas Tuas obras, Senhor. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Tu fizestes em nosso favor. Nós estaremos juntos, como o próprio Jesus disse, que nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e com todo o povo do Senhor. Obrigado, Senhor. Que nosso coração encontre consolo, que nosso coração encontre, Senhor amado, esperança, que o nosso coração encontre descanso no Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que esse capítulo 49, que como todos os outros capítulos é uma bênção, possa ser meditação para os teus corações, para os nossos corações, muitos dias, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada irmão, dos que estão presentes, dos que estão assistindo pela internet, alcança toda a igreja,
e que nós possamos ver, Senhor amado, nesses relatos históricos, nós possamos ver a tua mão, possamos ver nesses relatos históricos o teu agir, o Deus da providência, e que o nosso coração esteja firmado nisso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor Jesus.